Por que é tão difícil perder barriga e emagrecer? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê você pode estar passando uma grande dificuldade de emagrecer, definir um abdômen, enfim. Mas antes de tudo, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos nessa! Se você já se fez essa pergunta, bom, por que é tão difícil perder essa barriga, essa pochete? Por que é tão difícil perder esse peso ou emagrecer? É porque você tem que entender alguns conceitos importantes. Primeiro conceito, os nossos genes, a nossa genética trabalha contra a gente. Isso mesmo. Imagine aquela pessoa que fala assim, poxa, eu quero emagrecer, mas eu não consigo resistir a um doce, a um chocolate, a um hambúrguer, ao refrigerante. E essa pessoa ela começa a se culpar, ela fala, poxa cara, eu como toda vez que eu vejo, eu não resisto, e isso nem é uma droga, isso nem é heroína. E essa pessoa começa a ficar se culpando. Se você é uma dessas pessoas, calma que eu vou confortar o seu coração. Olha, realmente, tá? Comida não é droga, mas a comida, principalmente altamente palatável, entenda altamente palatável como doces, como refrigerante, industrializados, processados. Ou seja, esses alimentos, eles ativam uma região no seu cérebro que liga à recompensa, que prepara um coquetel hormonal para te fazer ficar bem, relaxado, feliz, alegre, libera, por exemplo, dopamina, serotonina, enfim. Então, esses alimentos fazem com que você se sinta bem até certo ponto e o seu cérebro, o seu corpo entende que isso é uma ótima recompensa. Então, comida não é droga, mas é um dos vícios mais difíceis de se largarem. E quando a gente fala de vício, quando a gente fala de vontade física, a gente não pode brincar. Imagina o seguinte, uma pessoa que é alcoólatra, ela não pode ficar se expondo a bares, por exemplo, porque senão ela vai acabar cedendo, porque ela tem uma vontade física. E se ela se expõe, pode acionar um gatilho para ela querer beber e beber cada vez mais. E a mesma coisa acontece na alimentação. E é aí que está um grande problema. Porque mesmo que você queira, você não pode parar de comer. Então não tem como você largar o vício de comer. É preciso se expor, obviamente, de uma maneira mais equilibrada, estruturada, e para isso existem as dietas. Mas vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que fuma também. Essa pessoa está acostumada a fumar um maço de cigarro por dia. E aí ela quer parar de fumar, ela começa a fazer o quê? Bom, vou reduzir, vou começar a fumar 3 cigarros por dia, 3 palitos. E isso é um grande problema, porque não podemos brincar com a nossa vontade física. A gente não pode se expor. Quando falamos em vício e vontade física, é preciso tirar de uma vez. O que não podemos fazer com a comida. Então a gente começa por aí, por isso é tão difícil, por exemplo, você parar de comer e parar de comer muito, porque uma vez que você come, você aciona o mecanismo de recompensa e faz com que você busque mais por aquele alimento e também aciona o sistema opioide, que é um sistema, por exemplo, reforçador, que diz assim para o seu cérebro, olha, realmente essa alimentação aqui, altamente palatável, tá ótimo, então pode continuar e diminui a saciedade. Então a gente tem todo um mecanismo que faz com que você busque por esses alimentos altamente palatáveis, faz com que você tenha mais fome e desejo por esses alimentos e que tenha mais dificuldade em ficar saciado com eles. Então, se você é uma dessas pessoas que se culpa por comer aquela batata frita, aquele chocolate quando vê, calma aí, tá? A gente entende isso e sabemos que é possível controlar. Mas você deve estar se perguntando, André, por que isso tudo acontece? Por que a gente tem essa vontade? Isso foi muito importante, essa vontade por buscar comida. Isso que tirou o homem primitivo das cavernas e fez com que ele fosse para a floresta caçar. Ou seja, isso fez parte da evolução humana, buscar por comida. Infelizmente, essa mesma vontade, esse mesmo desejo deixa a gente em uma situação vulnerável em desvantagem. Por quê? Porque antigamente o homem das cavernas ficava caçando, escalava, corria, se escondia, andava, enfim, se movimentava. Hoje, o máximo que você pode fazer para caçar é sair do seu emprego, talvez sedentário, sentado ali, ir para o supermercado, encontrar com prateleiras e prateleiras de alimentos altamente palatáveis e o máximo que você tem que fazer para caçar é pegar o alimento e colocar no carrinho. Isso talvez é o máximo de esforço que você faz. E muitas vezes é apenas com um clique no iFood, em um aplicativo que traz na porta da sua casa. E vários supermercados hoje em dia têm investido em você fazer compra online, você nem precisa sair de casa. Então, pensa só comigo, nós temos uma carga genética que faz com que a gente busque por alimento. Só que naquela época primitiva, realmente era preciso se movimentar muito para caçar. E você ficava dias sem comer. Só que hoje não. Hoje você tem muita disponibilidade de comida, hoje você tem um mecanismo todo sedentário e isso joga contra o seu favor. É a primeira vez na história que o excesso de comida mata mais que a falta. Então, quando a gente se depara com um alimento, a gente rapidamente aciona um sistema primitivo. E esse sistema faz o seguinte: entupa-se ou morra.
Por que, André? Porque, como eu disse, na época das cavernas, se você quisesse comer, você precisaria caçar e talvez você não encontraria comida todos os dias. Então, quando o seu organismo olha para aquele tanto de comida, aquele tanto de oferta calórica disponível, ele aciona o sistema de escassez primitivo e o seu corpo fala, opa, come o máximo que você conseguir, vai que amanhã você não encontra de novo. E todo esse sistema de recompensa, que é o sistema endocannabinoide, e o sistema opioide, que é o reforçador, entra em ação. E aí tem toda uma engrenagem que faz com que você coma, fica menos saciado, tenha mais vontade, coma e vira uma bola de neve. E isso tudo é um sistema primitivo, é uma carga genética. Então a genética, os nossos genes jogam contra a gente. Olha, eu quero que você entenda que não é só isso também que vai fazer você ter dificuldade de emagrecer, mas também todo o mecanismo sedentário que joga contra você. Toda indústria, todo mercado, todos os processos. Como assim, André? Vou dar um exemplo. A gente deu o exemplo aqui do iFood, né? Bom, você não precisa mais ir no supermercado, é só com um clique você tem comida disponível. Você tem a presa aí na porta de sua casa. Outra coisa também que você pode reparar é que hoje a gente tem o quê? Elevador, escada rolante, esteira no aeroporto, que eu acho que é um absurdo, que empurra o seu corpo por 10 metros. É só andar 10 metros, pra mim não faz diferença nenhuma. Ah, André, mas ajuda as pessoas a se locomoverem. Tá, eu entendo, mas tem outros meios também que podem ser utilizados. E, na verdade, a indústria sempre vai vir com argumentos, tá? Pra vocês ficarem sedentários e tá tudo bem. Então, o que acontece? Ele começa a te engessar. Ou seja, você não precisa mais subir uma escada. Tem a escada rolante. Você não precisa mais subir a escada porque tem um elevador. Você não precisa mais ir na padaria a pé porque tem o carro. Você não precisa mais andar 10 metros. Tem uma esteira que empurra seu corpo. Então, você começa a perceber o quê? Opa, eles estão me engessando. Eu chamo isso de castração de movimento. E aí você fica engessado. Então você tem que começar a perceber que tudo isso mexe com o seu metabolismo. O seu corpo foi feito para movimento. Percebe que ficar parado em um lugar é como se fosse uma ferrugem que corrói tudo e destrói. Certa vez eu ouvi que se um avião ficar parado, estacionado, ele gasta muito mais. Ele perde a sua capacidade de voar, estraga mais rápido do que voando. O carro, se ele ficar parado na garagem por muito tempo, sem rodar, você não consegue dar partida no motor. E seu corpo? Se ficar parado por muito tempo, o que acontece? O seu corpo foi feito para movimento. A natureza humana é de movimento. A genética é feita para movimento. Tanto que os homens primitivos se movimentavam muito. Então hoje a gente tem alimentação disponível, muita oferta de alimentos, principalmente altamente palatáveis, fácil demais. Ou seja, recompensa, dopamina fácil. E nós temos um sistema que te deixa confortável, castra você. E você não precisa se mover para nada. Então, todos esses mecanismos vão te castrando, vão dificultando seu emagrecimento. André, mas eu treino. Aí a pessoa treina, ótimo, muito bom, perfeito. Mas ela não dá nem passos necessários durante o dia. Quando eu falo passos, tá? É literalmente caminhar durante o dia. Para o seu sistema metabólico entender que ela está em movimento ali durante o dia também. Então, é importante a gente ficar atento a isso. Por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês entenderem, começar a olhar com outros olhos para as coisas. Porque se você tem um nível de consciência maior, a chance de você mudar pode ser maior também. Então não deixe o sistema te castrar. Perceba os seus comportamentos, comece a analisar, comece a olhar a sua volta e entender porque que é tão difícil emagrecer. Então talvez você esteja fazendo dieta, talvez você esteja treinando, mas você não se movimenta durante o dia. Se tem alimentos altamente palatáveis disponíveis, você come, sem pensar duas vezes. Isso tudo vai fazer com que reforce o acúmulo de gordura no seu organismo e barre a queima de gordura. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.